Não, isso não é uma aula de história. Pois é, a videoaula de hoje não é exatamente uma videoaula de história, tá? Hoje a gente vai catar um conceito aí da sociologia, né? Mas que vai servir pra gente entender uma série de questões que envolvem a história, tá? A videoaula de hoje partiu aí do pedido de um dos inscritos aí, que inclusive foi meu aluno, né, o Daniel, né, que ele veio falar assim: pô, professor, dá para você explicar aí sobre o que é essa noção de o que é Estado, o que é governo, o que é política, e como isso era uma questão aí que frequentemente aparecia dentro de termos específicos. Achei que valia a pena a gente fazer uma videoaula só sobre isso aí, né, para a gente conseguir entender esses termos aí de o que são essas questões aí que fazem parte do cotidiano da gente e que auxiliam bastante para a gente compreender os eventos e as conjunturas históricas aí. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem na cabeça, né? Vamos pegar Aristóteles, né? Que Aristóteles afirma o seguinte: o homem é um animal político, né? Ou seja, se você não pratica política, nem gente você é direito, você é pouco mais do que um animal, né? Então, todo ser humano pratica política. E assim, desde a origem da humanidade, a gente pratica política. O que seria política, então? A política tem a ver com as decisões e tem a ver com os acordos estabelecidos entre os homens para que eles convivam em sociedade. Isso acontece com a gente desde a pré-história. Então, desde os primeiros homens que surgiram na Terra, que a gente sempre foi animal de bando, a gente sempre teve que estabelecer acordos, contratos, né? Sistemas que garantissem que a gente tivesse uma vida harmônica, para que a gente não matasse uns aos outros em disputa por alimento, por território, por reprodução, seja lá pelo que for. Começando pelo termo política. Política deriva da palavra grega polis. Polis, que é a cidade grega, né? Lembrando que a polis grega não é uma cidade na ideia do que a gente tem hoje de cidade. É uma cidade-estado, ou seja, é um núcleo autônomo, né? Era como se fosse um país circunscrito no espaço de uma cidade. Isso quer dizer que a vida em Atenas não tinha nada a ver politicamente com a vida em Esparta, ou com a vida em Corinto, né, ou em qualquer outra das polis gregas, né? Cada uma delas era autônoma. Então tá lá, né? A política, então, ela necessariamente tem a ver com cidadania, né? Vê que os termos ali, eles vão acabar se conectando, né? A política é a arte da polis. Quem pratica a arte da polis é o cidadão, tá? Então vamos lá. O cidadão, ele é caracterizado por ser dotado de direitos e também de deveres, tá? Então, o cidadão, ele tem direitos políticos, ele tem direito de decisão, ele tem direito de participação, e isso vai variar em diversos níveis, em diversos momentos históricos, tá? Mas ele tem esses direitos garantidos porque ele tem um compromisso para com a sua polis. A nossa polis aqui no Brasil, né, não seria a cidade onde a gente vive, mas a nossa nação, né? Então você tem direitos porque você tem comprometimentos para com a sua polis, tá? Você tem que devolver algo para ela, porque a polis te garante uma sobrevivência, né? Você tem um espaço para você poder viver, você tem uma segurança, né? Você tem um cuidado das suas necessidades básicas, que é garantido pelo Estado, já vamos chegar na noção de Estado, né? E por isso você tem o dever de praticar a política, né? Nisso, a gente vai fazer referência a alguns vídeos que a gente já trabalhou lá quando estava falando sobre Grécia, né? E vamos pegar ali a noção do que os gregos desenvolvem sobre o que era o trabalho digno e o trabalho indigno, né?
O que diferencia o trabalho digno do trabalho indigno? O trabalho digno era o trabalho do cidadão. O trabalho indigno era o trabalho do homem livre e do escravo. Lembrando que o escravo não era nem considerado um ser humano. Justamente por isso, o escravo não praticava política. Tampouco o homem livre praticava. Ah, mas ele era um ser humano. Era um ser humano, mas ele era um estrangeiro. Mesmo que ele tenha nascido na polis, ele é um estrangeiro, né? Então ele não tem comprometimento para com a polis. Quem tem comprometimento para com a polis? O cidadão, tá? Então, o cidadão, ele nasce cidadão, né? E ele, óbvio, né? Ele não vai nascer e o bebê vai ser um cidadão pleno, né? Mas os direitos vão se acumulando conforme ele vai atingindo a sua maturidade, mas ele nasce com esse direito à cidadania, né? Ele pode não nascer plenamente cidadão, mas ele é um cidadão em potencial, tá? E justamente por ser cidadão, ele tem determinados comprometimentos para com a polis, né? Por exemplo, né? Você pensa lá a ideia do voto. Voto é o quê? Voto é direito ou voto é dever? As duas coisas. Ele é tanto direito quanto ele é dever. Ele é direito do cidadão, porque o cidadão tem o direito de se ver representado. Ele tem o direito de escolher quem fala em seu nome, né? E ele tem o dever de escolher. Ele tem a obrigação de participar, né? Por quê? Porque se ele não participar, né, como é que ele vai garantir que a sua polis se desenvolva? Como é que ele vai garantir a sobrevivência do coletivo? Então ele tem que se preparar, né? Ele tem que observar como é o estado onde ele vive e ele tem que garantir um futuro melhor para com o estado. O trabalho digno do cidadão grego era justamente o quê? Praticar a política, né? A administração da polis e a guerra, né? Enquanto o trabalho indigno era o trabalho braçal, né? O campesinato, o artesanato, né? Esse tipo de trabalho. Aí você fala assim, pô, Fábio, mas a guerra é um trabalho braçal. Sim, é um trabalho braçal. Então, o que diferencia o trabalho digno do trabalho indigno? O trabalho digno é para o eterno. O trabalho digno é para a polis. E o trabalho indigno é o trabalho para o efêmero, né? A comida que você come é essencial para a sua vida. Só que o que vai virar a comida depois que você comeu? Não vai virar fezes, né? A roupa que você veste é essencial para você se proteger das intempéries, né? Mas ela vai estragar, né? A arma que você faz é fundamental para a defesa da polis, mas ela vai enferrujar, ela vai se desgastar. A guerra, ela é para o coletivo, porque eu posso morrer na guerra, né? Mas a minha vida pouco importa, desde que a polis esteja protegida. Quando eu vou para a guerra é para aquilo que é eterno, a guerra é para a polis. Quando eu faço a espada, quando eu faço a comida, quando eu faço a roupa, né? Isso é meramente para a sobrevivência, né? Isso é meramente para cumprir uma função específica e que vai se desgastar em pouco tempo. Cuidar da polis é cuidar daquilo que é eterno. A polis já existia antes de você nascer, a polis vai continuar existindo depois que você morrer, né? Mesmo que você pensar que Atenas clássica não existe mais. Pois é, mas enquanto existia a cidadania ateniense, Atenas era eterna para todos aqueles que estavam ali vivendo. E o Estado? O que é o Estado? Tá? Eu gosto bastante da definição que o Hegel, o Durkheim vão trabalhar, né, que eles falam o seguinte: o Estado é um eu artificial, né? O Estado é uma consciência que é criada, né, que é produzida pelos homens, né? Gosto de pensar no Estado, né? E aí quem tem algum tipo de religião vai conseguir entender bem essa noção, né? Eu gosto de pensar do Estado como se o Estado fosse um Deus, né? Eu gosto de pensar o Deus-Estado mais ou menos na proporção do Deus do cristianismo, do judaísmo, do islamismo, né? Um Deus monoteísta, onipotente, onipresente e onisciente, né? O Estado funciona mais ou menos assim, né? Por quê? Onde está o Estado? Você consegue definir para mim onde está o Estado, né? Será que o Estado está
no governante? Será que o Estado está na população? Será que o Estado está na Constituição? Será que o Estado está no território? Será que o Estado está nas instituições, como a polícia, como a Receita Federal, como as fiscalizações diversas? Será que o Estado está nesses espaços? Sim, está nesses espaços, mas não está em lugar nenhum concentrado. Ele está em todos os espaços ao mesmo tempo, né? O Estado compõe todos esses elementos: o território, né? O espaço onde as pessoas vivem, o povo, né? Que tem uma identidade cultural, que se identifica como tal, né? E as instituições que a compõem: governo, segurança, né? E a igreja, né? Tudo isso que vai ajudar a compor essa estrutura que vai ser o Estado. E o Estado, como é que ele funciona? Ele pode funcionar das formas mais variadas possíveis, né? Desde estados mais centralizados até estados mais democráticos, desde estados mais autoritários até estados mais libertários, né? O que vai definir como funciona o Estado? O que define como funciona o Estado é o povo que vive dentro do Estado. Pô, mas será que o povo tem sempre essa autoridade? Nem sempre, mas o povo tem o potencial de se revoltar e de transformar o Estado, né? Já que a gente está trabalhando com conceitos da sociologia, vamos pegar ali os pais da sociologia que vão dar uma noção muito legal para a gente do que é essa estrutura do Estado, né? Quem são os pais da sociologia, né? São três grandes pensadores ali. O mais antigo deles, né, Karl Marx. Depois aparecem dois mais jovens do que Marx, né, que vão ser contemporâneos lá: Emile Durkheim e Max Weber, que inclusive vão ser críticos do próprio Marx, né? Então vamos lá, começa pelo mais antigo, a gente vai avançando. Para o Marx, né, o primeiro desses três aí, né, ele vai dizer o quê? O Estado, ele é uma estrutura de dominação da camada dominante, né? Então, em toda a história do Ocidente, todos os estados que existiram, né, sempre foram estados, né, controlados por uma camada dominante que fazia uso do Estado para garantir a opressão à classe dominada, né? Justamente por isso, né, que o Marx vai desenvolver lá a teoria socialista, né, onde ele vai apoiar a ideia de que esse Estado que a gente vive deveria ser subvertido pela camada oprimida, né? Então, vamos ver então. Marx tem essa noção de que o Estado é uma ferramenta de opressão e que ela deve ser constantemente superada para tentar ser sempre mais livre. E os outros dois, e o Durkheim e o Weber, eu acho que a ideia deles é um pouquinho mais interessante, né? Ainda mais que eles conseguiram fazer uma crítica ao Marx, né? Porque eles tiveram a possibilidade de ler o Marx e ler um ao outro, já que os dois estão vivendo ali mais ou menos na mesma época, né? Durkheim, né? Qual que é a ideia do Durkheim sobre o Estado? O Durkheim acredita que o Estado, né, ao contrário do que o Marx fala, que ele é uma ferramenta de uma camada, né, o Durkheim acredita que o Estado, na verdade, é uma estrutura neutra, né, que o Estado ele é uma composição, essa ideia que a gente fala do eu artificial, né, onde as pessoas abrem mão da sua liberdade, abrem mão do seu livre-arbítrio, né, para entregar a uma força que representa o conjunto, né, e que vai tomar as decisões, né, que são necessárias para que exista uma harmonia, né? Nisso, o Durkheim diz o seguinte: a sociedade ela é muito heterogênea para você falar simplesmente da ideia de dominantes e dominados, né? Existem uma série de camadas ali entrepostas entre elas que nem sempre vão se entender como dominante ou dominado. Só para a gente pensar ali, né? Pensa um cara como, por exemplo, né, o Neymar, né? O Neymar, ele, né, naquela configuração que o Marx estabelece de burguesia, proletariado, o Neymar encaixaria no proletariado, né? Porque, afinal de contas,
ele não é dono lá do Paris Saint-Germain, né? Ele é um empregado, ele presta serviço, então ele é um assalariado, portanto ele é um explorado do Paris Saint-Germain. Só que pensa, um cara com o salário do Neymar, ele pensa como um proletário, ele se alinha com os ideais políticos, com a ideologia própria, com a identidade cultural do proletariado. Pensa em qual é a renda de um cara como o Neymar, né? Você pensa, um cara como ele se alinha muito mais a um pensamento de um burguês do que de um proletariado, né? Pensa também naquele tiozinho que vende cachorro quente e que tem um empregado, né? Tem um cara que auxilia lá a vender os cachorros quentes. Esse cara, nessa caracterização de burguês proletado, encaixaria-se no burguês, né? Porque ele tem um meio de produção, né? O carrinho de cachorro quente, né? E aí, né, o sujeito, ele seria o explorador, né? Será que esse cara realmente pensa como explorador? Tá, eu sei, eu tô simplificando pra caramba, eu tô fazendo um puta exemplo esdrúxulo, sim, mas é meramente uma referência didática pra gente conseguir perceber. Existe uma série de camadas dentro da sociedade, né, pela perspectiva que o Durkheim está apresentando, que a gente não pode separar simplesmente nesses dois polos. Sendo assim, o que vai acontecer, né? Essa estrutura neutra, né, que o Durkheim apresenta vai ser ocupada pelas diversas camadas da sociedade, né? E a ocupação do Estado é garantido pelo quê? Pela articulação que as diversas camadas sociais, né, vão fazer para garantir que esse ou aquele representante ocupe esse ou aquele poder. Nisso a gente já vai linkar ali com o Weber, né? O Weber vai se aproximar bastante dessa visão que o Durkheim vai apresentar, né? Pro Weber, né, o Estado ele também é algo meio que neutro, né? O Estado não é uma apropriação de uma camada. O Weber até entende que existem determinadas camadas que têm muito mais possibilidades de ocupar o Estado e de controlar o Estado do que outras, né? Então não é algo simples e que pode ter a participação igualitária de todas, né? O Weber ainda faz uma crítica em cima disso, né? Mas o Weber fala o seguinte: o que é o Estado? O Estado é uma burocracia civil e militar, né? E essa burocracia civil militar, ela tá montada para que as pessoas possam sobreviver sem grandes conflitos, né? Ela está posta para que as pessoas possam ter a sua representatividade e possam discutir livremente sobre quais são os caminhos melhores para o funcionamento da sociedade, né? E o Weber, assim como o Durkheim, vai acreditar na necessidade de uma alternância de forças, né? Que sempre que uma força tentar controlar o Estado por muito tempo, vai ter uma tendência à corrupção, né? Então essas diversas camadas que o Durkheim falava, né, deveriam buscar frequentemente a ocupação desse poder, né, e a substituição de representantes, para que pudesse se manter uma harmonia, para que evitasse que ditaduras se formassem. Chegamos então à última noção aí, que é a noção do que é governo, tá? De novo, governo ele pode ter uma série de variações, assim como a gente estava falando da ideia de Estado, de ser mais autoritário, ser mais libertário, né? Vai ter uma série de variantes ali. Mas vamos ver quais são os modelos de governo. A gente tem basicamente duas possibilidades ali mais comuns no Ocidente, né? Lógico, tem uma série de outras ali, mas, né, tem duas predominantes, né? Os modelos presidencialistas, muito mais comuns na América, e os modelos parlamentaristas, muito mais comuns na Europa, né? Na África,
na Ásia, você vai ter uma alternância entre esses tipos de modelos e vão aparecer até outros sistemas ali, né, que pra gente não interessa aqui, né? Mas vamos lá, o que diferencia o modelo presidencialista dos modelos parlamentaristas, que podem ser republicanos ou monárquicos? Então vamos lá. Presidencialismo, né? A gente que está aqui no Brasil vive no modelo de república presidencialista. Tem esse nome de presidencialista por causa do presidente da república, né? Só existe um presidente? Não. O Brasil, por exemplo, é um país com 4 presidentes. Sim, meu amigo, 4 presidentes. Geralmente a gente lembra do presidente do executivo, né? Mas a gente tem que lembrar que além do presidente do executivo, temos os presidentes do legislativo, que são 2, já que temos uma Câmara dupla, que é o presidente da Câmara e o presidente do Senado, além de um presidente do judiciário, né? Esse poder ele está dividido em 3, justamente para que se evite um acúmulo de poder e que haja corrupções, tá? Mas no modelo presidencialista, como é que funciona? O presidente ele acaba sendo eleito e vai ser eleito aí ou por voto direto ou por voto indireto, né? Ou não vai ser eleito, né? Ou vai ser nomeado ou vai ocupar o governo através de um golpe de Estado, vai saber, né? Mas geralmente, como estamos tentando buscar aí os modelos mais comuns, o modelo democrático, vamos dizer que o presidente ele é eleito. Joia, esse presidente eleito, ele meio que recebe uma carta branca para decidir todos os caminhos do executivo, né? Você pode ver aí, acompanhar pela história do Brasil, você que é brasileiro aí, acompanha o canal, né? A quantidade de substituições e a facilidade que um presidente tem de trocar ministros, de demitir, de contratar, de criar ministérios, de fechar ministérios, né? Isso tudo é muito fácil, né? Porque num sistema presidencialista, o presidente é ao mesmo tempo chefe de Estado e chefe de governo. Chefe de Estado, o cara que representa o país nas relações internacionais. Chefe de governo, o cara que toma a decisão da criação dos planos de governo, né? Quais são os caminhos que o país vai tomar. E para que existem os ministros? Os ministros são meio que os auxiliares do presidente. Parte do pressuposto que um presidente não pode saber tudo sobre as necessidades para governar um país. Por isso ele escolhe auxiliares técnicos, ao menos deveriam ser técnicos, não escolhidos através de acordos políticos, né? Para que o auxiliem, né, nas decisões dos diversos ramos do governo, tá? Num sistema parlamentarista, como você vai encontrar de forma muito mais comum na Europa, o presidente não tem essa liberdade plena. Por quê? Porque o chefe de governo não é do executivo, né? Ou melhor, não é nomeado pelo executivo, ele é nomeado pelo legislativo, pelo parlamento, né? Por isso parlamentarismo, né? Só para a gente pegar um modelo aí, né? Vamos observar, por exemplo, o modelo inglês, que é uma monarquia parlamentar, né? Como é que funciona? Tem um rei, né? No caso agora uma rainha, Elizabeth, né? Que é a chefe de Estado, né? Ela é a representante do país nas relações internacionais. No modelo republicano parlamentarista, como por exemplo o que existe na França, o que existe na Itália, né? O que existe em Portugal, né? O que vai existir ali? Vai ter um presidente, né, eleito pela população, eleito pelo voto, né, que vai ser esse representante do país, é um porta-voz do país nas relações internacionais. Mas quem que vai ser o chefe de governo? Lembra que no presidencialismo, chefe de Estado e chefe de governo é tudo o presidente, né? No parlamentarismo, o chefe de Estado é o presidente ou o rei, né? E o chefe de governo, quem é? É o primeiro-ministro. E o primeiro-ministro, ele é indicado pelo parlamento, pelo legislativo, e ele responde diretamente ao parlamento, né? O parlamento, ele é sempre plural, né? Ele é sempre uma casa grande, né, com uma série de representantes que representam justamente essa pluralidade da população, daquela referência que eu estava falando da visão lá de Weber e de Durkheim, de uma população plural, né, com diversos desejos, com diversos interesses e que vão ali nomear os seus diversos representantes. Esses diversos representantes, né, vão indicar um primeiro-ministro, que não vai ter a liberdade que um presidente do presidencialismo tem para montar o seu gabinete ministerial, né? O primeiro-ministro,
ele vai ser fiscalizado de perto pelo parlamento e ele, sempre que vai montar um gabinete ministerial, ele precisa da aprovação do parlamento. Sem a aprovação do parlamento, esse primeiro-ministro não pode tomar nenhuma grande decisão. Por isso, o poder que tem a maior importância é o poder legislativo, daí o parlamentarismo. E aí, aprendeu mais essa? Curtiu a aula de hoje? Eu sei que a aula de hoje foi longa pra caramba, mas eu espero que você tenha acompanhado até aqui. Essa é a professora do Antônio, eu sou o professor Fábio, e você, meu amigo, você deveria estar estudando. Yeah, yeah, yeah.